Olá a todos, irmãs e irmãos. O texto que será objeto da nossa meditação hoje é o Salmo 96. Além do convite para adorarmos juntos ao Senhor, encontramos nesse salmo 4 orientações claras de como deve se expressar essa adoração a Deus e que podem ser praticadas em nossos cultos comunitários. Antes de abordar essas 4 orientações contidas no Salmo 96, gostaria de relembrar algo que julgo ser muito importante: o significado de adoração. Temos a tendência de achar que adoração é um momento, uma parte do nosso culto. Também relacionamos a adoração à música, talvez por utilizarmos a expressão louvor e adoração para o momento dedicado aos cânticos em louvor a Deus. Isso tudo não está errado, mas se torna limitado. A adoração vai além disso. Não se resume ao tempo do culto apenas, embora também seja parte dele. A adoração não termina quando o período de culto acaba. John Stott, no livro Cristianismo Autêntico, afirma o seguinte: toda verdadeira adoração é uma resposta à autorrevelação de Deus em Cristo e nas Escrituras. Surge como fruto da nossa reflexão sobre quem Ele é e o que Ele fez. A adoração a Deus é despertada, instruída e inspirada pela visão de Deus. O verdadeiro conhecimento de Deus sempre nos levará à adoração. Sendo assim, a adoração está ligada intimamente à nossa percepção de quem é Deus e de como podemos viver para Ele. Tudo o que fazemos, todas as nossas decisões, o que buscamos e as coisas que preenchem nosso dia a dia fazem parte da nossa adoração a Deus. Como já foi mencionado, encontramos no Salmo 96 4 orientações para a nossa adoração a Deus, individual e comunitária. São elas: renovação, proclamação, reverência e alegria. Faremos a leitura do Salmo à medida em que formos desenvolvendo o tema proposto. A primeira orientação que deve fazer parte da nossa adoração comunitária e pessoal, encontrada no Salmo 96, é renovação. Este salmo inicia com a expressão "Cantem ao Senhor um novo cântico", na primeira parte do verso 1. Mas o que é esse novo cântico? Em toda a história bíblica, vemos manifestações de Deus no meio do seu povo com grande poder e glória, trazendo livramento, vitória e bênção sem medida. Isso resultava em novas canções, novos poemas e orações diante do Senhor, em louvor e gratidão à obra realizada por Deus. Vários dos salmos foram compostos expressando esse reconhecimento do salmista ou do povo perante a atuação divina. Hoje também, o mover de Deus na vida da igreja pode trazer um novo cântico ao nosso coração, individual ou coletivamente. Vamos imaginar a seguinte situação: nossa comunidade experimenta uma dificuldade financeira preocupante e Deus levanta pessoas para contribuírem generosamente. Isso é motivo de júbilo, de reconhecermos a bênção de Deus com louvor, cânticos e expressões de gratidão. Isso pode acontecer também no aspecto individual, quando alguém experimenta uma cura sobrenatural sobre uma enfermidade. E isso torna-se um cântico novo, tanto na vida de quem recebeu a cura, como também na vida de toda a comunidade. É o reconhecimento de que a atuação de Deus em determinados momentos traz transformação e bênçãos ao seu povo. Quando nos encontramos como família de Deus, como pessoas que foram salvas, redimidas, perdoadas, lavadas no sangue do Cordeiro, essas verdades se expressam por meio dos louvores, dos cânticos, das orações e são um testemunho vivo da atuação de Deus entre nós. Isso nos conduz à segunda orientação que deve fazer parte da nossa adoração:
proclamação. Li recentemente um livro muito inspirador intitulado Ritmos da Graça, escrito por Mike Cosper, um pastor norte-americano que atua na área do louvor congregacional. Nesse livro, ele aborda o fato de que o Evangelho de Jesus é o tema central da nossa vida cristã e que os nossos cultos devem refletir essa verdade, ou seja, nossas reuniões devem proclamar a santidade de Deus, nossa pecaminosidade e que Jesus é o único que pode nos livrar dos nossos pecados e nos reconduzir ao Pai. A história do Evangelho precisa ser contada em nossos cultos, expressada em nossos cânticos, exalada em nossos relacionamentos, proclamada diante das pessoas que ainda não conhecem essa história do amor e da graça de Deus. Os versos 2 e 3 do Salmo 96 falam sobre esse aspecto da proclamação. Cantem ao Senhor, bendigam o seu nome, cada dia proclamem a sua salvação. Anunciem a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos. Quando nos reunimos para cultuar a Deus, estamos proclamando alto e bom som diante do mundo que o reino de Deus chegou a nós e está aberto a todos que desejarem fazer parte dele. A igreja reunida diante de Deus, exaltando e glorificando o seu nome por meio de cânticos, orações, testemunhos e a pregação da palavra, é um poderoso instrumento de proclamação do Evangelho. Mas, para que isso aconteça, precisamos observar também a terceira orientação encontrada no Salmo 96. Reverência. Não podemos contar a história do Evangelho em nossos cultos se não tivermos a consciência de que estamos diante do Deus Todo-Poderoso, Criador do Universo, Deus Santo e Glorioso, merecedor de toda adoração e todo louvor. Vamos ler os versos 4 a 10 do Salmo 96. Porque o Senhor é grande e digno de todo louvor, mais temível do que todos os deuses. Todos os deuses das nações não passam de ídolos, mas o Senhor fez os céus. Majestade e esplendor estão diante dele, poder e dignidade no seu santuário. Deem ao Senhor, ó famílias das nações, deem ao Senhor glória e força. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome e entrem nos seus átrios trazendo ofertas. Adorem ao Senhor no esplendor da sua santidade. Tremam diante dele todos os habitantes da terra. Digam entre as nações, o Senhor reina. Por isso firme está o mundo e não se abalará, e ele julgará os povos com justiça. Precisamos ter a consciência de que somos convidados por Jesus para estarmos diante de Deus em adoração e louvor. Jesus é o nosso único líder de louvor. Somente por meio dele, nós, pecadores, podemos nos tornar aceitáveis diante do Senhor. O livro de Hebreus afirma que Jesus é o nosso sumo sacerdote, nos primeiros versos do capítulo 3. Precisamos, portanto, estabelecer um ambiente de reverência, de plena consciência da presença do Pai, recebendo nossa homenagem, nossos louvores. Na hora do culto, devemos ter cuidado com toda atitude que possa nos desviar do nosso propósito ou que possa desviar a atenção do irmão ou irmã ao nosso lado. Que possamos encontrar o equilíbrio entre uma formalidade rígida, engessada, que tira toda a nossa espontaneidade, e uma atitude reverente, descuidada, desconectada da sublimidade do momento do culto. Sim, somos imperfeitos e nosso culto a Deus jamais será perfeito. Mas se Deus estiver conosco, nos inspirando, celebrando em íntima comunhão conosco, poderemos transpor as nossas imperfeições e sermos transformados pela presença de Deus conosco. Os versos finais do Salmo 96
nos levam à quarta orientação que devemos encontrar em nossas celebrações: alegria. Encontramos inúmeras vezes na Palavra de Deus as expressões alegria, júbilo, contentamento, regozijo. Paulo menciona no livro de Gálatas que a alegria faz parte do fruto do Espírito. Esse sentimento deve fazer parte das nossas celebrações, conforme nos diz o Salmo 96, versos 11 a 13. Regozijem-se os céus e exulte a terra, ressoe o mar e tudo que nele existe. Regozijem-se os campos e tudo que neles há. Cantem de alegria todas as árvores da floresta. Cantem diante do Senhor, porque Ele vem julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos com a sua fidelidade. E se chegarmos para a celebração, para o culto, com a nossa alma triste, abatida, o coração enlutado, preocupações nublando o nosso horizonte? Claro, não podemos ser hipócritas tentando aparentar uma falsa alegria, algo que não estamos experimentando no íntimo. Mas eu creio que o nosso culto, tanto pessoal quanto comunitário, é também um espaço de transformação. É o momento em que apresentamos ao Senhor nossos fardos e entregamos a Ele nossas lágrimas, e Ele pode transformar o nosso choro em verdadeira alegria. Como diz o Salmo 30, o choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria, no verso 5b. E também, mudaste o meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria, no verso 11 do Salmo 30. Concluindo, Deus quer nos transformar através da adoração. À medida em que conhecemos mais de Deus, da sua palavra, contemplamos sua santidade e experimentamos seu amor, somos transformados pelo seu poder. A transformação produz adoração, e a adoração, transformação. Só é possível ao ser humano adorar ao Senhor desde o momento em que Deus entra em sua vida e transforma seu coração. A partir daí, a adoração constante, individual e coletiva irá nos transformar continuamente naquela pessoa que Deus deseja, a imagem de seu Filho. Precisamos compreender que a adoração é um estilo de vida que deve ser adotado por todo aquele que conhece a Deus. A adoração não pode ficar restrita a momentos da nossa vida, mas precisa tornar-se um relacionamento. Deus procura adoradores que se relacionem com Ele em espírito e em verdade. Se a nossa adoração está limitada às reuniões da igreja, a períodos específicos de tempo, estamos aquém daquilo que o Pai deseja para nós. Quando a adoração se torna um estilo de vida, as ocasiões em que nos reunimos para adorar coletivamente ao Senhor adquirem uma nova dimensão. O período de louvor nos cultos passa a ser um canal pelo qual flui a vida de adoração que cultivamos diariamente durante a semana. Vamos relembrar, então, os 4 aspectos que devem fazer parte da nossa adoração pessoal e comunitária mencionados no Salmo 96. Renovação, proclamação, reverência e alegria. Irmãos e irmãs, que possamos estar plenamente conscientes de que ao nos colocarmos diante do Senhor com reverência, sabedores de quem somos e de quem é Deus, com o nosso coração cheio de alegria, apesar das nossas crises pessoais, nossos cultos serão uma proclamação diante do mundo das verdades preciosas acerca de Jesus, da salvação e da mensagem do Evangelho. Que Deus nos abençoe para que possamos ser cada vez mais inspirados pelas mensagens do livro de Salmos.